Obrigada. Desculpa. Desde 99 que eu venho envolvida com esse assunto. Pode deixar que eu vou usando. E aí o que eu vou apresentar para vocês é tentar fazer uma perspectiva, porque hoje nós já temos uma ISO. Essa ISO 26000, que vocês já devem ter ouvido falar, ela já tem hoje no Brasil a norma ABNT 16001, na versão 2012, já de acordo com as recomendações da ISO 26000. A ISO 26000 ela não é uma norma certificável, mas ela é uma norma de diretrizes para orientar o conceito de responsabilidade social em nível organizacional. E a ABNT 16001, ela é, sim, uma norma certificável de sistemas de gestão de responsabilidade social organizacional. Quando eu estou falando organizacional, é porque não é só para organizações empresariais, e isso foi um grande avanço. Então, o Brasil influenciou muito na norma ISO 26000 e nós temos hoje, então, a articulação do propósito da responsabilidade social na ISO 26000. O propósito da responsabilidade social é desenvolvimento sustentável. A questão é como que a gente vai articular responsabilidade social com desenvolvimento sustentável. E a minha crítica é que nós não vamos conseguir fazer essa articulação se a gente continuar com a perspectiva exclusivamente organizacional. Essa é a minha proposta, tá? Então, em síntese, para vocês entenderem a minha perspectiva. Então, problematizando, com certeza, todos nós fomos educados para exercer escolhas num país democrático, né? Nós não estamos vivendo no Egito, nós estamos vivendo na Arábia Saudita. Nós fomos criados para exercer escolhas. E, para isso, precisamos ter liberdade. Agora, a questão é como fazer as escolhas com essa liberdade e que inclua nessa escolha uma preocupação pelo impacto do que a gente escolhe. É isso uma questão que eu coloco. Então, uma questão que é necessária no nível tanto da pessoa quanto também das organizações é o querer, é a vontade. E essa vontade é a vontade de criar, a vontade de expressar, a vontade de empreender. Isso é natural do ser, né, humano, né, por causa desse lobo frontal do cérebro, que, para algumas pessoas, é considerado uma deformação. Né? O lobo frontal ele tem a possibilidade de criar novas análises, novas sínteses. Então, tudo que a gente memoriza, o lobo frontal ele recombina. Então, isso é natural. Potencialmente, a gente sabe, quando a gente tem filho, que aquilo ali é o natural. Então, o espírito da investigação da ciência é próprio da razão humana. É a curiosidade. Então, é querer criar, querer expressar, querer empreender. Só que, para você também realizar, você precisa poder para realizar o querer. E esse poder, eu coloco aqui como recursos, não é recursos necessariamente monetários, mas são recursos de capacidades cognitivas, inclusive. Que é poder saber, poder acessar, poder dispor, poder combinar informações. Então, eu acho que foi perfeita a entrada do André Trigueiro antes, que aí a ênfase que eu vou colocar não é só a informação que a gente precisa. E também não basta a gente querer e poder. Quando a gente começa a perceber que há impactos nas nossas escolhas, que as nossas escolhas precisam ser bem fundamentadas, porque o nosso querer pode atrapalhar o querer do outro, o poder do outro, que ainda nem nasceu, e esse poder não é só um poder do ser humano, mas de toda a sociedade e natureza, aí a gente tem que trabalhar o dever. Esse dever, o querer e o poder, né, o dever, ele trabalha o cumprir, o limitar, o conviver. E aí a lógica não é mais para o bem-estar do querer, e nem do bem viver, mas é do bem conviver. E aí nós não estamos sendo educados. A liberdade, ela vem sendo enfatizada porque ela é fundamental para você poder fazer escolhas. Só que a liberdade implica na alteridade, e essa alteridade combinada com capacidades do poder,
a alteridade vai nos educar no dever, o poder vai nos dar as capacidades, aí sim você pode pensar em responsabilidade no exercício da liberdade. Contexto contemporâneo, que faz parte de um processo histórico secular, isso não é de agora, é a ênfase do querer. E esse querer vem se expandindo cada vez mais. Então, eu quero, tu queres, nós queremos, vós queremos, todos querem. E esse querer, sem reflexão sobre o poder e sobre o dever, é que está nos criando condições impróprias para o bem conviver. O querer demanda poder. Demanda poder, recursos na forma de saber e acessar e dispor, inclusive recursos que são utilizados, né, da natureza e colocando a natureza como ao nosso servir. Quer dizer, a gente já até se deslocou da natureza. Então, vem aí então a demanda por o dever para fazer uma limitação desse querer e até um dever para a nossa limitação dos nossos recursos, do nosso poder. Então, filosoficamente, a sensação que eu percebo nessa foto é como se a gente tivesse todo mundo caminhando, mas não sabe muito bem para onde, e está o momento da parada. A gente tem que fazer esse momento da parada, e esse momento da parada está sendo feito por vários níveis, locais, nacionais, regionais, mundiais, e a nossa própria natureza está nos dando os alertas. A gente vai ter que aumentar a escala de medida dos tufões, porque já atingimos níveis que ainda não tinham acontecido. Então, gente, chega, dá um tempo, vamos parar. E aí, esses sujeitos e coletivos fazendo escolhas, não é só informação, é formação. E essa formação não é uma formação disciplinar, é uma formação interdisciplinar, transdisciplinar. Temos que mudar a forma que os engenheiros são formados, temos que mudar a forma que os economistas são formados, tem que mudar a forma que os jornalistas são formados, tem que mudar a forma que os pedagogos são formados. Todos estão sendo formados disciplinarmente. E também precisamos trabalhar a informação. E hoje nós temos um coletivo cada vez maior de informados, mas que não conseguem selecionar, interpretar, articular e criar novas possibilidades. Ficamos todo mundo formado. Você sabia que aconteceu isso? Você sabia que aconteceu isso? Você está sabendo disso? Gente, claro, todo mundo tem informação, mas precisamos ter formação. E também eu acho que nós temos um coletivo aí também de informados. São colocados em formas. E aí você tem os informados, os informados. Eu acho que a gente tem que trabalhar com esse grupamento de possibilidades, os formados e informados, para nos trazer um esclarecimento da luz, né? E eu coloco a água aí, trazendo isso aí, e eu acho que o desafio é combinar, trazer os informados para, pelo menos, ficarem informados e também passarem a ser formados. Por isso, o desafio da educação. E aí eu coloco aqui, gente, a questão da informação, para quem trabalha com jornalismo, né? Normalmente a gente vê muita informação sobre o pequeno what, o micro what, né? É o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu. E fica tudo isso repetindo-se várias vezes na sua cabeça e não fala quem, pode até falar, não fala o como, pode até falar, e não fala o porquê. Aí fica essa informação diariamente massificada. Esse é o pequeno what, e esse já é um meso what. Mas eu estou colocando aqui que é a necessidade do macro what, macro what. E daí? Né? E também, esse fato está acontecendo para o benefício ou para o ônus de quem? For whom. E para que propósito? Então, podemos passar para o macro what. E how much? Quanto está custando para quem? Entendeu? Aí não é só informação, não, gente. É formação. Formação interdisciplinar. Bota uma notícia assim. Copom eleva a taxa de juros para 10% ao ano. Comitê de Política Monetária do Banco Central eleva a taxa de juros Selic em meio ponto percentual de 9,5% para 10% ao ano. Foi o sexto aumento seguido desde abril. Ou seja, quem, quando, né? Quando a taxa estava em 7,25, no nível mais baixo desde que o Copom foi criado, o aumento era esperado pelos analistas financeiros.
E para quem os analistas financeiros estão trabalhando? Como que eles foram formados? Por que só os analistas financeiros estão opinando nisso? E aí a gente pega o projeto de lei orçamentária do governo federal para 2014, apresentação da ministra, está lá. O orçamento do governo federal, 46,9% é pagamento de dívida, despesas financeiras. Quando eu aumento a taxa Selic, eu aumento essa fatia aqui, porque eu estou aumentando o ônus do orçamento público para pagamento de despesa financeira. A dívida pública é remunerada pela taxa Selic. E as despesas primárias, são as despesas com educação, saúde, habitação, com serviços públicos, é 53,1% do orçamento do ano que vem. Então, quando eu estou ouvindo essa palavra taxa Selic, eu estou dizendo o seguinte, é fatia do orçamento público que está indo para o sistema financeiro e para quem tem recurso, para botar dinheiro sobrando no fundo de investimento, fundo de capital. E aqui nós temos a fatia mais detalhada, amortização da dívida 34,4%, despesas financeiras 4,4%, juros e encargo da dívida. Isso é prejuízo para toda a sociedade, inclusive para os ricos. E para os pobres é para toda a sociedade. Então, o ônus que a gente tem hoje de uma taxa Selic é simplesmente aumentar a despesa pública com despesa financeira. Então, o que eu venho propor é que responsabilidade social corporativa, em sua perspectiva contemporânea, é um conceito autolimitante frágil para alcançar o desenvolvimento sustentável, se não alavancado e alinhado com o contexto cultural, econômico, político e jurídico, em prol de responsabilidades sociais, multiatores, multinível, multiterritoriais. E, para isso, a gente precisa de formação. Formação dos políticos, formação dos jornalistas, formação dos consultores, formação dos analistas de possibilidades de capitais que vão nos trazer sustentabilidade, porque também os analistas de capitais vão precisar analisar quais são os riscos sociais e ambientais desses investimentos. Qual o retorno que isso nos trará no médio e longo prazo? E há um exclusivo foco de todo o paradigma de formação no voluntarismo das escolhas e em parâmetros internacionais que não estão alinhados com os requisitos econômicos, culturais e legais internacionais, nacionais, estaduais e municipais. Então, gente, aqui eu posso parar por aqui, depois vocês podem assistir o resto, mas eu acho que o desafio, e essa ideia do girassol que está no texto, é a gente começar a pensar multi-escala, e não pensar só no nível da pessoa, só no nível das organizações, só no nível das redes, só no nível das instituições. É a gente tentar entender a articulação que o girassol ele me ensina e nos ensina, é a noção de que cada parte tem a sua responsabilidade. A rede das partes tem a sua responsabilidade. E vamos ver se dá tempo aqui. Tem mais um minuto, por favor? Tem. Visão das partes e visão da unidade, totalidade. O girassol, ele me ensinou muito. Esse girassol, vocês podem ler o artigo na revista, né? A gente ou vai migrar para a visão das partes, especialidades, ou a gente vai voltar para totalidade e unidade. E isso se reflete, né, um conhecimento que a gente quer gerar. A gente quer gerar conhecimento para coisas e seus usos e desusos, ou a gente quer gerar um conhecimento e um investimento para relações e seus ambientes e histórias. Vamos trabalhar nas partes, a gente vai trabalhar para indivíduos e famílias, seus quereres, poderes e deveres, ou vou começar a articular nas análises que a gente fizer, nos estudos que a gente fizer, as relações com as comunidades, sociedades, seus quereres, deveres e poderes. Para organizações e seus recursos, planos, processos, produtos, resultados, ou a gente também vai trabalhar na escala da análise para arranjos produtivos e redes de negócio, as estratégias compartilhadas. Para o produto interno bruto e volume de produção, renda e consumo das nações, ou vamos trabalhar com indicadores para a qualidade ambiental, social, econômica e institucional da sociedade. Só falta mais um. Para políticas setoriais de níveis federativos, de partidos, de governo, para o crescimento, cuidado com esses termos, gente, crescimento sustentado, ou para políticas integradas em nível nacional, estadual e municipal e transpartidária para o desenvolvimento sustentável. Para políticas de Estado e governo de orientação cartorial e clientelista, ou para políticas de Estado e governo de orientação democrática e efetiva. E esse é o desafio que eu coloco como mais urgente. Ciências, no plural, e saberes, porque a própria ciência, se for visto nesse academicismo, também ela se esgota.
temos que ter o diálogo dos saberes e formação de capacidades e qualidade de informação, ciências, tecnologias e inovação, que sejam orientadas para quê, né? Para e por metas de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, e essa é a minha contribuição pelo artigo que está na edição desse ano, desses 6 anos. Muito obrigada, gente. E os slides vão ficar disponíveis para vocês. Obrigada, Patrícia, é sempre um prazer imenso. A Patrícia, ela já nos acompanha realmente desde o início. Foi uma coincidência muito feliz, porque a Patrícia nos convidou para participar, acompanhar. Na época, ela estava na faculdade em São João del Rei, e eu fui cobrir essa palestra, conheci os livros da Patrícia e tudo mais. E eu tinha, assim, meio-dia, e eu falei para ela: Patrícia, dá tempo de fazer uma matéria aqui rápida? E ela falou assim: Sônia, mas quantas horas você tem? Eu falei: sei lá, me bota o motorista aí, a gente sai. Nós fizemos uma matéria, estou errada, Patrícia? Nós fizemos, Fernando Thompson sabe o que é isso. Em meia hora, você resolve, você acha as pessoas. Marion também sabe como é que é o negócio, a gente vai, corre, faz. E nós nos tornamos amigas, é um privilégio imenso poder compartilhar com a Patrícia esses anos todos, que nós já estamos juntos aí há tanto tempo. Já faz 10 anos, né? É verdade, é verdade. Dario, agora, por favor, Dario. Dario também tem... Aliás, eu fico assim até emocionada, né? Porque estão aqui, por exemplo, pessoas que me acompanham há muito tempo. O Carlos Antônio foi minha fonte, foi uma das minhas primeiras fontes, na época cobrindo Bolsa, né? O Luiz Belo me ensinou o que eu nem imaginava, André, que era olhar um balanço e conseguir entender um balanço. O Renê Garcia, na época, secretário, SUSEP, Seguros, CVM, falava: não, Sônia, calma. Eu, desesperada: não, Sônia, calma, vamos lá que você vai dar certo. Oswaldo Mário, professor Evald, são, assim, experiências assim que, né, que você vai somando e vai construindo. Um jornalista não se faz sem fontes. Tem uma lição que eu tento dar para a Isabela e para todo mundo, a Anícia sabe muito bem disso: o jornalista tem que ter fontes. E as minhas fontes se tornaram... Tive o privilégio das minhas fontes se tornarem meus amigos. Então, eu queria agradecer. O Dario é um outro caso, exatamente disso. Quer dizer, nós nos conhecemos, aliás, vários aqui ex-Vale, vários dessa época de Vale, e o Dario veio da Vale. Logo depois que eu saí da Vale, o Dario me falou: não, Sônia, vem, faz aqui, vamos pensar o que a gente pode fazer juntos. E nós começamos, então, a fazer um trabalho. O Dario migrou, se reinventou, saiu da logística e veio para a sustentabilidade. Dario, um prazer imenso. Obrigado, bom dia a todos. Dentro da proposição do evento, resgatando um pouco do que o André Trigueiro falou, eu vou tentar aqui apresentar o que nós temos conseguido avançar nas escolas, nas diferentes escolas de negócio do Rio de Janeiro, Fundação IBMEC, Fundação Dom Cabral, em termos de inclusão do tema responsabilidade social corporativa, sustentabilidade empresarial, dentro da pauta, não como sendo um tema, mas sim tendo um olhar transversal em todas as disciplinas, ok? Então vamos falar um pouquinho das mudanças do contexto social e, acima de tudo, como é que isso bate nas empresas em termos de reputação nesses tempos hipermediáticos. O André falou um pouco sobre isso, né? O futuro não é mais como é antigamente. Acima de tudo, nós estamos num momento de reconstrução de pensamentos, de ideais e, acima de tudo, de formas de atuação da sociedade, das suas diferentes organizações e, principalmente, das empresas. O que eu sempre digo é que as empresas se movem ou pela consciência social ou pela pressão social. E pressão essa cada vez é mais forte e mais pungente. É uma economia onde nós temos cada vez mais a vocalidade de diferentes stakeholders, ONGs como sendo o principal porta-voz da sociedade moderna, os sindicatos, as associações de consumidores, os diferentes movimentos sociais e, acima de tudo, as mídias sociais trazendo um desafio para as empresas que até então elas não tinham vivenciado. Esse contexto social é marcado, acima de tudo, pelos consumidores cada vez mais conscientes. Existe um estudo do IBOP demonstrando
que a sociedade brasileira quer cada vez mais se engajar no tema sustentabilidade, tem apreço pelas empresas que trilham esse caminho, mas que não conseguem, por uma questão de renda, pagar mais por isso. Ou seja, o recado é, existe uma oportunidade para as empresas trilharem esse caminho, mas elas precisam ser competitivas. E nós vamos falar aqui de alguns exemplos. Desconexão, principalmente na Europa, e por conta do alto desemprego, a Espanha com quase 55% de desemprego, em relação as empresas vão bem, a sociedade vai mal. Um aumento da pressão regulatória sobre as empresas. Essa oportunidade que nós temos, né, de compartilhamento de percepções e opiniões em tempo real. Como eu disse, as ONGs sendo, acima de tudo, o grande porta-voz da sociedade moderna, ela tem essa legitimidade. É um ambiente que eu não consigo mais colocar a culpa em terceiros, eu não consigo mais terceirizar a culpa, a empresa tem que ser responsável por toda a sua cadeia de valor, e o reconhecimento é maior do que o conhecimento. Se o conhecimento, por si só, segurasse a onda, várias empresas, entre elas as de telecom, por exemplo, seriam empresas num outro patamar do que nós vamos falar depois, de reputação. Mais do que conhecida, eu preciso cada vez mais ser reconhecido pelos meus diferentes públicos, levando a uma necessidade clara de transparência e de maior responsabilidade da forma como eu atuo e, acima de tudo, né, cumprir o que se diz, cumprir a promessa de marca. Nesse ambiente, a licença para operar, ou seja, o grau de sucesso que a empresa tem na relação com seus diferentes públicos, cada vez mais ela é crucial, né? Eu vejo várias empresas sendo questionadas pelos seus diferentes públicos, desde a imprensa, do sindicato, Ministério Público, comunidade, se ela tem efetivamente legitimidade para continuar a operar ou não. Cada vez mais levando, então, que as empresas trabalhem no sentido do alinhamento com o desenvolvimento sustentável, não só no reduzir, reusar, mas, acima de tudo, no criar novos significados, ressignificar as coisas. A forma como eu atuo, a forma como eu conduzo negócios, a forma como eu atraio talentos, por exemplo. Entendemos, e isso é muito discutido nas escolas, que o protagonismo social que as empresas têm pode ajudá-las a resolver vários problemas da sociedade, né? Então, a forma como a organização, a sua estrutura, o relacionamento com os seus diferentes públicos, se eu estou gerando valor nessa relação, eu resolvo vários problemas da sociedade como um todo, sem perder, lógico, meu foco estratégico. Isso faz com que várias empresas tenham construído um caminho de migrar de uma visão restrita, de reduzir riscos, para uma visão, acima de tudo, de construir valor, gerar valor compartilhado na relação com seus diferentes públicos. Eu gosto muito dessa frase de um livro, do como, né? Acima de tudo, não se trata do que a empresa faz, mas sim de como ela faz. Eu posso abrir um restaurante aqui na frente desse prédio, eu posso ser uma empresa de petróleo, eu posso ser uma mineradora, eu tenho sempre a oportunidade de fazer de uma forma diferente. Ressignificar o que significa a minha atuação social. Ressignificar a forma como eu conduzo meus negócios e, acima de tudo, como eu gero desenvolvimento para a empresa, como eu trago retorno para o acionista e para a sociedade como um todo. Onde nós vemos várias empresas que o como tem sido um empecilho. E aí, nas escolas, a gente continua falando sobre o modelo de negócio, a gente fala sobre o que são as métricas. Se eu olho a métrica tradicional, do que é a construção de marcas de valor, né? Se eu pego, por exemplo, a Interbrands e vejo a marca, então ela diz que, deixa eu tentar usar aqui, ela diz que, por exemplo, a Coca-Cola é a principal marca medida pela métrica tradicional, ou seja, a relevância, a estatura que essa marca tem, mas se a mesma Interbrand cria um outro ranking, que é o que vai cada vez mais pautar as ações das empresas para o futuro, que é o ranking das marcas verdes, eu vejo que essa mesma empresa, ela perdeu o valor. E ela está precisando cada vez mais se ressignificar, construindo uma nova linha de produtos, uma nova forma de comunicação. Pela primeira vez, ela assumiu que o refrigerante principal dela engorda e criando outras formas de relação com as comunidades em que ela está inserida. Várias consultorias têm colocado como um tema que o não entendimento desse papel social das empresas é um risco.
seja pelo radar da Ernst Young, seja pelo radar que saiu na semana passada da Deloitte, dizendo, olha, a reputação é o principal risco das empresas. Eu perder o meu principal ativo, que é a confiança, a credibilidade, é determinante para que eu consiga evoluir ou não no meu modelo de negócios. E aí, entrando na segunda parte, tentando cumprir aí o tempo, como é que isso bate em reputação? Acima de tudo, o que a gente chama de reputação é uma avaliação social que a empresa cria perante os seus diferentes públicos, ou, como eu disse ali em cima, acima de tudo, é um crédito de confiança, um cheque especial, uma musculatura que eu criei de credibilidade perante meus diferentes públicos, que vão me trazer diferentes atitudes dos meus públicos de comprar, investir, recomendar, querer trabalhar na empresa, ou, na pior das hipóteses, no momento de crise, me dar o benefício da dúvida. Eu tenho tanta credibilidade que as pessoas querem escutar da minha empresa efetivamente o que aconteceu. Quando eu falo de reputação, eu não estou falando de marcas, porque nós vemos que existem marcas fortes, porém com reputação fraca, e várias empresas não entenderam isso ainda. Continuam investindo milhões ou bilhões na construção da sua marca, mas não geram valor para a sua reputação. E marcas fortes, sejam marcas centenárias ou marcas novas como o Google, que também tem uma reputação forte. 3 vetores, né, isso a gente estuda muito dentro das universidades. 3 vetores criam valor, criam reputação. A forma como a empresa gera a experiência dos seus públicos, dos seus diferentes públicos, do investidor, do fornecedor, do consumidor, a sua comunicação corporativa. E se esses 2 primeiros vetores, a experiência direta e a comunicação, estão alinhados, você tende a ter o terceiro vetor sendo positivo para você. Se você não tem, naquela nossa fórmula básica de matemática, se os primeiros 2 vetores eles estão desalinhados, você tem uma influência negativa. As pessoas estão falando mal da sua empresa e você está perdendo reputação. A Business Week, em determinado momento, ela fez um estudo sobre isso, mas o que isso significa, né? Se eu pego aqui a primeira linha, não sei se a leitura é perfeita, senão o material fica depois aí disponível para vocês. Se a Coca, por exemplo, tivesse a reputação da Pepsi no mercado americano, as suas ações valeriam mais 3% e ela valeria mais 4 bilhões. O mesmo vale para o Walmart, que valeria mais quase 10 bilhões de dólares. Então, eu estou falando que aquelas atitudes, aquele comportamento de apoio, de alguma forma, geram valor para o negócio. E aí foi feito um estudo do que são os grandes setores da economia brasileira, os setores com melhor avaliação, melhor reputação e pior reputação. Os setores melhores avaliados, cosméticos, e aí nós vemos algumas práticas que essas empresas têm feito, sejam as que estão listadas aí, seja a Natura, seja o Boticário, que eu vejo aqui na frente o Santos, seja a L'Oréal, que tinha uma aluna minha ali atrás, tecnologia, siderurgia, eletroeletrônicos. Então, esses são os setores da economia brasileira que têm a melhor avaliação. Aonde, né, se eu volto aqui, eu vejo, por exemplo, compromissos claros dessas empresas, poderia botar da Natura, poderia botar da Unilever, por exemplo, uma máquina de fazer dinheiro, um belíssimo modelo de negócio, que é dobrar de tamanho no Brasil, mas também tem o compromisso de reduzir pela metade, até 2020, o seu consumo de águas, a embalagem e resíduos, por exemplo. Ou da Johnson, que tem cada vez mais reutilizado o que eles entendiam como material resíduo, né, e tem utilizado, por exemplo, em escovas, ali como a EcoReach. O compromisso da Natura, também outra que incorporou tudo que nós estamos falando dentro do seu modelo de negócios e se tornou uma empresa melhor. Segundo grupo de empresas, as empresas onde eu tenho construção, química, automotivos, ou a Nestlé, que tem esse conceito do valor compartilhado criado pelo Michael Porter para a empresa. Mas, acima de tudo, eu queria falar dos setores onde aparecem com a pior avaliação da sociedade brasileira. Telecom, bancos, transportes e empresas de bebidas alcoólicas e fumo. Esse é o recado muito claro da sociedade brasileira. Eles têm entendido que esses setores, dentro daqueles 3 vetores, ou seja, experiência, comunicação e influência de terceiros, têm destruído o valor do seu negócio. Aonde? Estou quase caminhando para o final. O que significa, se eu voltar aqui, o que significa eu estar ali embaixo? Peguei de um setor, por exemplo, de uma empresa específica. Significa que, se eu pego o exemplo da TIM, as sátiras, as ironias ou as reclamações dos diferentes
veículos das mídias sociais, eu viralizei, né, em 11 milhões ou 18 milhões críticas às empresas, e no que é a sua... Não sei se dá para ver aqui. O que é o site específico da empresa, também no YouTube, 6 mil pessoas só veem. Olha a diferença, e aí eu entendo por que eu estou destruindo o valor. Né? Então, assim, as empresas precisam cada vez mais entender como a sua ação responsável pode agregar valor ao negócio, pode gerar a reputação para o seu negócio. O que elas perdem? Baixo poder de engajamento para os seus diferentes públicos, uma total desconexão entre a empresa e seus públicos, constantes críticas, ativismos, processos, baixo alinhamento entre a própria empresa, a sua estratégia e seus colaboradores, retenção, um turnover elevado, perda de clientes e redução da confiança de investidores e do poder público. E aí a minha última pergunta, e o nosso país, né? O que nós estamos fazendo em relação ao os desafios que nós temos nesse momento, seja pela economia ou que saiu aqui na capa de uma publicação de publicidade no exterior, querendo denegrir a imagem do Brasil por conta aí, né? Imagina a sua marca no meio disso, que seriam as nossas manifestações, legítimas manifestações sociais. Como o nosso país vai estar no radar e a gente pode construir ou destruir reputação se simplesmente dissermos que nós estamos seguindo o padrão FIFA, né? Ok, pessoal? Prazer a todos, bom dia a todos.